e que nós possamos clamar esse mesmo Espírito que acabamos de receber sobre a vida de Marcos. Vem, Espírito Santo, e realiza o teu Pentecostes na vida de Marcos. Vinda, Espírito Santo, vinde trazer o fogo a este coração. Vinda, Espírito Santo, e dá a ele de ter sede de ti. Sede de ti, que a alma dele, Espírito Santo, possa suspirar por ti. Te entregamos. Vinde, Maria Santíssima, cobre ele, Mãe, com o teu manto sagrado. Ilumina os caminhos dele. Te suplicamos, Virgem Santíssima, e entregando a vida dele nas mãos da Santíssima Virgem Maria, rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Você vai sentando e vamos cantando isso. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Boa noite. Ixi, como foi fraco. Boa noite. Boa noite. Eu queria só pedir um favor a você. Você que está aí atrás, se puder vir um pouquinho mais para frente. Você que está um pouquinho mais atrás e dá um pulo na cadeira para frente, para a gente ficar mais pertinho, juntinho, pode ser? Você que está aí atrás, se puder vir um pouquinho mais para frente. Só se você puder, claro. Mas vem um pouquinho mais para frente. Vocês que estão aí, ó, vem um pouquinho mais para pertinho de mim aqui, ó. Você está aqui, não tem problema. Isso. Vocês que estão aí atrás, se puder vir, só se puder vir, tá bom? Agradeço demais. Para a gente estar mais pertinho. E aí, o que eu vou pedir a você? Eu vou pedir para que você pudesse ficar um pouquinho de pé de novo. Pode ser? Isso. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai erguer os seus braços lá no alto, se você puder. Isso, ergue os seus braços lá no alto. Isso. E a gente vai cantar. A gente não vai rezar agora com nossas palavras, mas sabemos que quem canta reza duas vezes. Mas a gente vai rezar. E a gente vai encher esse lugar com a glória de Deus, o nosso cantar. E a gente vai começar a pedir o Espírito Santo, amém? Amém. Isso. Suavemente, ministério, suavemente. A gente vai pedir o Espírito Santo. E você vai nos ajudar a rezar e a gente vai cantar e deixar que o Espírito Santo conduza as outras coisas. Ele é o dono da obra, ele que faz. Então a gente não precisa fazer muita coisa. Com ele não tem muito segredo. O único segredo é a gente clamar. E todo aquele que clama, ele recebe. E todo aquele que bate a porta será aberta. Então você vai erguer os seus braços. Você que está na lanchonete, eu peço a você, erga os seus braços comigo. Você que está no serviço, você que é dessa comunidade, está no serviço, se você puder parar para levantar os seus braços, eu agradeço. Vamos encher e transbordar a glória de Deus nesse lugar aqui. Ergue os teus braços mais altos. E se cansar, aí se cansar você baixa um pouquinho, mas não baixa todo. Porque a gente está num combate da oração. E a gente precisa erguer os braços para pedir. A gente tem que ser como aquele que está desesperado. E todo aquele que está desesperado, ele precisa clamar. Não há outra forma. Então todo aquele que clama, clama porque tem sede de algo. Então ergue teus braços. Eu sei que você sabe cantar. Então vamos lá, ministério. Vamos lá. Eu navegarei no oceano
eu sei que você pode cantar mais forte, sim ou não? Pode soltar a sua voz, sim ou não? Então a gente vai começar de novo. E aí você vai me ajudar como? Cantando mais forte. Mais forte que você puder. Mas você vai me ajudar a cantar. Pode ser assim? Sim ou não? Então vamos lá cantar. Ergue teus braços. Isso. Vamos lá, do início. Eu navegarei. Vai, eu sei que você sabe essa canção. Vá. Eu navegarei. Isso. No oceano, vai. No oceano do Espírito. Isso. E ali adorarei. E ali adorarei. Isso. É para o Senhor, vai. Ao Deus do meu amor. Mais uma vez. Eu navegarei. Canta, vai. Eu navegarei. Eu navegarei. Isso, no oceano do Espírito. E ali adorarei. E ali adorarei. Ao Deus do meu amor. Ao Deus do meu amor. Canta, Espírito. Espírito, Espírito. Povo de Deus, Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste, enche-me de novo. Só as vozes, Espírito, canta, vai. Força, vai, força. Que desce, vai. Que desce como fogo. Isso. Vem como em Pentecoste. enche-me de novo. Enche-me. Isso, mais forte. Espírito, canta, vai, povo de Deus. Espírito. Espírito, Isso. Que desce. como fogo. Vem como, vai. Como em Pentecoste. E enche-me de novo. E enche-me de novo. Eu sei que você pode cantar mais forte. Canta, Espírito, vai. Isso. Que desce como fogo. Isso. Vem como em Pentecostes. E enche-me de novo, vai. Eu vou pedir para que você feche seus olhos agora. Feche seus olhos, ergue seus braços. Feche os seus olhos agora. A gente vai cantar mais uma vez. Espírito, Espírito. E eu quero pedir uma coisa a você. Canta com mais força. Com mais força. Dá tudo para o teu Senhor agora nesse momento. Eu sei que você pode mais. Então você vai dizer e vai cantar com o ministério. Espírito, 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 vai. Isso, vai. Que desce. Isso. Vem como. E enche-me de novo. Espírito, Espírito.
Olhe para a pessoa que está do seu lado. Queria que você pudesse ficar de frente para ela. Fique de frente para ela. Isso. Aí você pega na mão dessa pessoa que está aí na sua frente. Isso. Pega na mão dele, pega na mão dela. E você vai olhar para ele, para ela assim, diz assim: me ajuda a cantar mais forte. Isso. Diz para ela mais uma vez: me ajuda a cantar mais forte. Eu preciso de você. Diz para ele, vai. Porque juntos conseguimos ir além. Então me ajuda a cantar mais forte. Pergunta aí: eu posso contar com você? Posso contar com você? Então a gente vai cantar mais uma vez. Agora com o irmão aí, ó. Segura na mão dele. Vamos cantar junto agora. Não mais separado, agora junto. Segura na mão dele. Pode ficar de frente, não tem problema. Você não precisa estar olhando para mim. Fica de frente com esse irmão aí, ó. E a gente vai cantar do início. Eu navegarei. Vai, canta. Eu navegarei No oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus o meu amor. eu navegarei. Canta, vai. Eu navegarei no oceano do Espírito E ali e adorarei. ali adorarei ao Deus o meu amor. Canta, Espírito. Espírito, Nossa, povo de Deus, que desce. desce como fogo, vem como em Pentecoste, enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce. desce como fogo, vem como em Pentecoste, me enche-me de novo. Eu queria pedir que o Espírito Santo de Deus começasse em nós a fazer a boa obra que Ele já começou. Eu queria pedir, Espírito Santo, que alcançado, o Senhor recobre o ânimo agora. Eu quero pedir, Senhor, agora nesse momento, que aquele que se encontra abatido, perdido, com medo, possa agora receber a força que só de Ti vem. Espírito Santo de Deus, nessa noite, nesse encontro, Senhor, eu te peço agora, vem e tens livre acesso para fazer aquilo que o Senhor quiser fazer. Aquilo que o Senhor quiser fazer. Você que chegou aqui nesse encontro, se sentindo cansado, cansada, e está cantando ao Espírito Santo e está começando a ter força. Você que veio desanimado e está clamando o Espírito Santo e está começando a se sentir mais alegre e feliz. Você que tem se acometido de uma tristeza, está pedindo o Espírito Santo e a alegria está começando a vir no seu coração. O que eu peço a você agora é para cantar. Canta, pede Ele, pede o Espírito Santo. Vai, Espírito! Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo.
desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Aplauda o Espírito Santo de Deus. Agora você pode sentar-se. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: nesse momento, iremos entrar em um campo de batalha. Iremos entrar no campo de batalha. E na guerra, ou você mata, ou você mata, ou você morre. ou você morre. Então, Deus chamou você nessa noite para ser guerreiro dele. Não, guerreiro tem que ter força, né? Diga para o seu irmão: você precisa ser guerreiro de Deus. Você precisa ser guerreiro de Deus. Guerreiro de Deus, diz para ele. Vai. Guerreiro de Deus. Olha, é muito interessante essa questão. Vocês vieram para o encontro, livrar-nos do mal. E todas as vezes que a gente vem para o encontro de oração por cura e libertação, a gente precisa entender que estamos em um combate da oração. E Deus nos chama a ser guerreiros de Deus. E todo guerreiro precisa se preparar, sim ou não? Ninguém vai para uma guerra para perder a batalha. Então Deus nessa noite quer nos levantar para serem guerreiros de Deus. E todo guerreiro de Deus precisa se armar com as armas corretas. A gente precisa tomar posse do nosso lugar e do nosso posto. Quantas vezes eu e você não enfrentamos batalhas no nosso dia a dia? Às vezes chegamos aqui sem forças e viemos buscar naquele que é a força, para recobrar a força, para que quando saímos aqui podemos estar melhor e se sentir mais fortes. Quantas vezes a gente não chega em lugares assim, em encontros, sem força nenhuma, já com vontade de desistir. Mas Deus nos faz guerreiros dele. E a gente precisa entender que no campo de batalha, em uma guerra que travamos todos os dias, eu e você precisamos nos colocar em posição. Em posição. Precisamos nos levantar para que a gente assuma o nosso posto naquilo que Deus nos chama. Se você sai do seu posto, você concorda comigo que se você está em um posto e sai do posto, existe uma brecha, sim ou não? E toda brecha que a gente dá, o inimigo entra e faz a festa. Qualquer coisa que é para eu e você estar naquela posição e a gente já não está, existe uma grande brecha. Por que existe a brecha, Marcos? Porque eu e você saímos da nossa posição. E um guerreiro de Deus não pode sair da posição, a não ser que o dono da guerra e da batalha, ele nos peça. Então muitas vezes a gente trava batalhas e muitas vezes a gente vai perdendo, porque a gente sai do lugar que não era para a gente sair. A gente começa a perder batalhas em Deus, porque a gente sai dos nossos lugares. A gente dá ouvido a outras coisas que não é de Deus. E a gente começa a perder a luta. A gente chega até a dizer: Senhor, já não tenho mais forças. Senhor, já está tudo acabado. Mas quem está no controle, aquele que luta por nós, é em maior número do que aquele que luta contra nós. Então olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: aquele que luta por nós, Aquele que luta por nós é em maior número do que aquele que luta contra nós. Em Cristo, eu e você somos mais que vencedores. somos mais que vencedores. É tão fácil e é muito clichê
dizer isso para você aqui. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a palavra de Deus que está dizendo. Mas é clichê, porque chegar para você e dizer assim: Marcos, em Cristo somos mais do que vencedores. Eu nem me apresentei, meu nome é Marcos, boa noite, meu nome é Marcos, eu tenho 35 anos, sou cofundador de uma obra, sou casado, tenho 3 filhos, o João, a Helena e a Teresa, e tenho outros 100 e poucos filhos que Deus foi nos dando na comunidade. E estou aqui nessa caminhada há quase 20 anos já. Comecei bem novinho. Então a gente já passou por muita coisa. Por que eu não me apresentei? Porque você não precisa saber do meu nome. Vocês precisam saber do nome do aquele que eu anuncio. Então é só para mim dizer: boa noite, minha gente. É um prazer estar aqui com vocês. E é uma alegria estar com vocês hoje, rezando e partilhando da palavra de Deus. Mas voltando aonde eu estava. Então a gente precisa entender que eu e você somos combatentes, mas é muito fácil chegar para você e dizer assim: olha, minha amadazinha, em Cristo a senhora é mais do que vencedora. E a senhora pode olhar para mim e dizer assim: Marcos, você não sabe o que eu passo. De verdade, eu não sei. E também não preciso saber. Mas ao Deus que eu sirvo sabe o que a senhora passa. E se a senhora permanece, o Deus da vitória fará. E a gente precisa tomar posse que eu e você somos guerreiros de Deus. Mas muitas vezes eu e você já entramos em uma batalha já acuado e derrotado, porque não confiamos no Deus que servimos. Não tem como a gente vencer uma batalha se a gente não confia no Deus que a gente serve. Você é guerreiro ou você não é? E eu digo para você nessa noite: aprenda, a batalha que você está lutando, você vai vencer. Marcos, por que você tem tanta certeza que eu vou vencer? Porque o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, já me disse que quando Ele entra na batalha, a gente vai sair vencedor. Mas eu e você precisamos estar posicionados. Não tem como eu e você sair do posto. Permanece firme. Mesmo que o sangue esteja dando na canela, mesmo que você já não tenha mais força, não tem problema. Porque eu entendo que é na fraqueza que Deus se manifesta. Então olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: se você está fraco, Você está fraco, cansado, abatido, triste, acabado, eu digo uma coisa para você: permanece, porque só tem vitória quem luta. Não tem lógica. A gente quer vencer sem antes entrar no campo de batalha. A gente quer vencer sem antes entrar na luta, na peleja. Deus está te elegendo um guerreiro dele. É um guerreiro e uma guerreira. Toma posse daquilo que Deus está te chamando. Não dá para qualquer vento nos balançar. Não dá para qualquer coisa nos levar. Não dá. Parece que a gente não acredita. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não tem problema não, deixa bater, o som não vai falhar, não preocupa o teu coração, só preste atenção na palavra. Amém? Isso, fica aqui comigo e a gente vai fluindo e o Espírito Santo vai falando. Há 2 anos atrás, exatamente há 2 anos atrás, nasceu lá em casa a minha pequena Teresa. Ela tem 2 anos, a minha caçula. A gente teve 4 filhos. O primeiro filho a gente perdeu em casa. A gente foi para um encontro nacional da renovação carismática e a gente não sabia que a minha esposa estava grávida, e a gente foi para um retiro de carnaval. Quando a gente saiu do retiro de carnaval, a gente descobriu que ela estava grávida e a gente perdeu o primeiro filho. Então logo no início veio o João Pedro. Foi uma gravidez muito de risco, porque ela tinha acabado de perder. Minha esposa passou por 2 curetagens, foi um sofrimento grande. Veio Teresa. Teresa nasce no dia de Pentecostes, próximo de Pentecostes, e com 10 dias de nascido, 10 dias de nascida, Teresa gripa. Teresa
5 dias de nascida ela gripou, porque o meu mais velho e a minha do meio estavam gripados quando ela nasceu. Com 10 dias de nascido, Teresa começou a cansar. Então eu moro a 1 hora de João Pessoa, levei ela para o médico lá no hospital lá da minha cidade. E aí o que aconteceu? Ela passou o dia cansada, a gente fez os primeiros procedimentos e o médico mandou ela para casa e disse assim: olha, se Teresa cansar, você traz ela de novo para o hospital. Então Teresa passou por todos os procedimentos, tomou medicação. Quando deu 5 horas da tarde, Teresa começou a cansar novamente. Teresa tinha 10 dias de nascido. E a gente sabia que se levasse para o hospital, iria fazer o mesmo procedimento. Então a gente pegou o carro e a gente foi para João Pessoa. Quando a gente chegou lá em João Pessoa, existiam 2 hospitais que poderiam nos atender. O primeiro não nos atendeu, não nos deu o suporte que a gente precisava, a gente foi para o outro. Quando chegou lá, a Teresa estava tão cansada, que a gente passou na frente, a gente já botou a pulseira vermelha nela e ela já foi diretamente já para a ala verde. E ali veio o coordenador da pediatria, ficaram em cima de Teresa, porque Teresa só tinha 10 dias de nascido e não tinha tomado vacina nenhuma. Teresa entra no hospital com 10 dias de nascido, com 5 dias de nascido, Teresa vai para a ala vermelha, porque na ala verde ela não tinha condições de ficar, porque o cansaço ela não cessava. Então Teresa entrou na ala vermelha, e quando chegou na ala vermelha, com 2 dias da ala vermelha, a coordenação da ala vermelha, com o chefe da pediatria, disse assim: olha, pai, mãe, Teresa não está reagindo ao tratamento, Teresa precisa ser entubada. E ali foi o nosso primeiro choque. Teresa tinha aproximadamente 15 a 16 dias de nascida, ela precisava ser entubada. Teresa chegou com um quadro de bronquiolite, pegou pneumonia, e Teresa ali, os médicos disseram assim: olha, vocês não podem ficar aqui porque o procedimento que vocês não podem ver. Então a gente saiu do hospital, eu lembro como hoje, o carro estava de frente para o hospital, a gente entrou, ligamos para o nosso fundador e a gente disse: olha, Teresa está começando agora a ser entubada. E ali e chorava eu, chorava minha esposa, chorava meu fundador em casa, e a gente começou a louvar a Deus e também começamos a entregar a vida de Teresa a Deus. E ali a gente ofertava ao nosso Senhor que se Teresa tivesse que viver, que Deus fizesse um milagre, mas se Deus fosse de recolher Teresa, que também recolhesse, porque a gente estaria entregando a Deus a nossa filha. Não é minha, é de Deus. Foi a oração mais difícil que eu fiz na minha vida durante esses quase 20 anos. Eu entregava a Deus um filho, porque eu não sabia se ele voltava. Porque no meu coração, o único sentimento é que a minha filha ela não escaparia daquilo ali. Ela iria morrer. E só vinha um sentimento de morte, e eu louvava a Deus, eu agradecia a Deus, mas o sentimento era só de morte. Eu não tinha outro sentimento. Então o que aconteceu? Teresa foi entubada, 45 minutos depois a gente foi. Quando a gente entrou na ala vermelha, eu vi Teresa cheia de coisas, o tubo na boca dela, cheia de aparelhos em cima da minha bebê, com 17 dias. Eu me desesperei, eu disse: Senhor, não vou aguentar isso. O que aconteceu? Na ala vermelha, Teresa involuntariamente mete a mão no tubo e ela tira o tubo. Teresa precisou ser entubada novamente. Com 3 dias de ala vermelha, eles dizem: vamos levar a Teresa para a UTI, porque ela vai ter uma assistência maior. Teresa sobe para a UTI. 2 dias de UTI, Teresa involuntariamente mete a mão no tubo novamente e tira o tubo, e pela 3ª vez, Teresa precisa ser entubada. E nessa história toda, a gente passou quase 10 dias de UTI, Teresa entubada e não tinha reação. E ela fazia o tratamento com um medicamento muito forte. E aquilo ali eram dias que Deus ia nos levando a um louvor, porque a gente já não tinha o que fazer, era só Deus que podia fazer algo. E era desesperador, eu digo para você, era desesperador, porque o sentimento de impotência era muito grande, não tinha força para fazer nada.
todo o tratamento que Teresa podia ter, ela já estava tendo. E a gente teve um dia que eu estava rezando o texto, minha esposa passava o dia e eu passava a noite. Então a gente revezava assim. Eu chegava lá de 5 da tarde, 6 horas mais ou menos, 7. Ela ia para casa dormir e eu pegava de 7 da noite até as 8 da manhã. E a gente ficava assim, numa madrugada, a gente não conseguia dormir direito numa madrugada. Eu lembro como hoje eu estava rezando o texto diante de uma imagem, tinha uma imagenzinha de Nossa Senhora de Fátima lá no hospital. E vinha 3 mulheres com um pacotinho preto assim. E quando elas chegaram perto de mim, elas começaram a chorar, e eu sem entender porque elas estavam chorando. E uma das médicas disse assim: não conseguimos salvar. Aquilo que ela levava era uma criança que tinha acabado de falecer. E eu disse: Senhor, nos ajuda. Teresa foi passando os dias, o médico começaram o processo de extubar a Teresa. Teresa começou a reagir, saiu do tubo. O que acontece? Teresa vai para a ala verde do hospital. Quando Teresa chega na ala verde, 2 dias de ala verde, uma criança com uma mãe pega Covid. Então pegou Covid. Tinham 6 leitos lá. E das 6 pegaram Covid 10 pessoas, exceto Teresa e a minha esposa. E ela passou 5 dias confinada, porque ninguém podia visitar, porque a gente não sabia se o Covid se manifestaria. Então o hospital isolou a área por 5 dias. Por que eu estou falando isso para você? Hoje Teresa está em casa, graças a Deus, é o nosso milagre. Trouxemos Teresa para casa, Teresa recebeu alta. Hoje uma criança saudável, muito esperta. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque você precisa ficar no seu posto. Você é um guerreiro de Deus, então você precisa permanecer no seu posto. Se o Deus que chama você a permanecer, Ele também cuidará de você. Fazendo ou não fazendo, não servimos a Deus pelaquilo que Ele faz, mas pelaquilo que Ele é. Você é um guerreiro de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você é um guerreiro de Deus. Só Deus sabe das suas lutas. Diz para ela aí, diz para ela. Só Deus sabe da sua vida. Tem lutas que você lutou sozinho no seu quarto, e o travesseiro muitas vezes foi o seu consolo. Mas eu quero dizer para você: permaneça. Deus tem visto as suas lutas. Deus não desampara os seus. Fazendo ou não fazendo, não importa. Servimos a Ele pelaquilo que Ele é e não pelaquilo que Ele faz. Se o seu milagre não chegou, não importa. Não estamos aqui por milagres, estamos aqui porque Ele é. E você precisa entender que você é um guerreiro, então permaneça na sua posição. Porque a nossa luta não é contra homens de carne e osso. Se você acha que a nossa luta é contra os homens, a gente está totalmente enganado. Não é. A nossa luta não é contra homens de carne e osso. Eu quero dizer uma coisa para você. Permanece aí onde você está, no seu posto. Não arreda o pé. Está difícil, possa ser que esteja difícil a sua casa, possa ser que esteja difícil o seu casamento, possa ser que esteja difícil lá com o seu filho, possa ser que esteja difícil um monte de coisa. Pode ser. E eu não estou dizendo que não esteja, mas eu quero dizer uma coisa para você: permaneça firme. Permaneça no seu posto. Porque se Deus chamou você para guerrear, Ele sabe que você tem força. Olha, Deus não dá um fardo maior do que eu e você não possamos carregar. A cruz, ela é da proporção certa que você pode carregar. Não é mais, nem é menos. É só basta você confiar. Então você precisa entender isso. Você precisa entender isso. E Deus nos dá ferramentas para que eu e você possamos ser guerreiros de Deus. Precisamos levantar um exército em oração.
Precisamos levantar um exército de homens e mulheres que permanecerão no posto e dirão: Senhor, conta comigo. Senhor, conta comigo. Custe o que custar. Doa o que doer. Mas permanece comigo, Senhor. Permanece comigo. Na vida a gente vai ter muitas dores, mas Deus vai nos consolar. Não se preocupem com isso. Não se preocupem. Então você precisa começar a entender que Deus está cuidando das coisas. Deus está cuidando de você. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, mas Deus está cuidando. Isso é o que importa. Tinha noites lá no hospital que era só o consolo de Deus. Já não tinha mais força. Já não tinha mais força. Mas Deus sempre cuida de nós. Teve um dia que a gente estava lá na ala vermelha e ela estava chorando muito, Tereza. E a enfermeira disse: pai, consola a tua filha. Faz ela parar de chorar. E a enfermeira me deu Tereza nos braços. E eu balançava a Tereza, eu cantava para a Tereza e nada fazia Tereza silenciar. Ela chorava não, ela gritava, ela berrava e eu não conseguia parar. E aquela coisa me desesperando, eu disse: meu Deus do céu. E eu só sabia falar uma coisa: vem Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo. E eu comecei a clamar o Espírito Santo ali naquela ala vermelha. Eu comecei a clamar, daqui a pouco toca uma mulher nos meus ombros e disse: pai, o senhor não está conseguindo consolar a sua filha? Eu posso tentar. Eu disse: por favor, minha filha, me ajuda. Eu entreguei Tereza Gente, parecia o próprio Deus. Quando ela foi para os braços era uma fisioterapeuta. Quando ela pegou Tereza se acalmou. E eu não contive, eu comecei a chorar porque eu sabia que era o Espírito Santo que veio me consolar. Porque aquela mulher não estava na ala vermelha, ela apareceu do nada. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque Deus vai nos consolar nas pequenas coisas, nos pequenos gestos. Porque os guerreiros de Deus, Deus não desampara. Deus não desampara os guerreiros dele. Deus não desampara os guerreiros dele. Diga, minha amada. Talita, 7 anos. Como é o nome da senhora? Gilvaneide é o nome da senhora. Ivaneide, né? É o nome da minha mãe, a senhora sabia? É, Ivaneide, é o nome da minha mãe. Eu entendo, dona Ivaneide. Entendo a sua dor. Mas eu quero dizer uma coisa para a senhora. O Deus que a gente serve, Ele é um Deus que muitas vezes terá e trabalhará conosco com mistérios. Eu sei. Mas eu vou dizer uma coisa para a senhora brigou e todas... olhe para mim, com muito carinho. Eu vou dizer uma coisa para a senhora pode brigar com Deus muito, mas eu vou dizer uma coisa para a senhora vai sempre terminar no colo de Deus. A senhora quer ter paz na vida, e eu vou dizer uma coisa para a senhora: quer ter paz? A sua filha que a senhora perdeu há tantos anos atrás, entregue a Deus. Porque o que a senhora tem hoje é que a senhora continua ainda vivendo há não sei quantos anos atrás. Então a senhora hoje precisa entregar a sua filha a Deus, para que a senhora caminhe em paz. O Deus que a gente serve, não servimos pelo milagre que recebemos. Eu também perdi um filho. E perguntei a Deus: Deus, eu estou aqui te servindo há tantos anos, o Senhor poderia ter salvado meu filho. O que eu tive foi só silêncio. Eu também entendi. É seu, Senhor. É seu.
nunca foi meu. Se Deus tivesse levado a Teresa, eu também estaria contando aqui a história de Teresa. Do mesmo jeito. Eu sei que quando é em nós, às vezes dói muito mais. Mas eu quero dizer uma coisa para a senhora, dona Ivaneide. Deixa aí. A senhora carrega uma dor que não precisa mais carregar. Deus, na sua infinita misericórdia, salvou a sua filha. Deus, na sua infinita misericórdia, salvou a sua filha. Então hoje eu acho que a senhora deveria dar brados de vitória, porque Deus, quando não cura, Ele salva. Se Deus olhasse para mim e dissesse assim: Marcos, você quer que eu cure sua filha ou salve ela, mas salvar eu preciso levá-la. E eu ia dizer: Senhor, salva minha filha. Eu não preciso que ela seja curada, eu preciso que ela seja salva. Porque isso aqui, dona Ivaneide, vai passar. O céu, não. O céu não. Saí de casa hoje, logo cedinho. Meu mais velho, cansado, com asma, a semana toda. A mãe ficou em casa. Passou 5 dias doente para estar aqui hoje. Deus sabe das nossas lutas. Mas é para Ele isso aqui. A minha vida é dele. Então, deixa aí, dona Ivaneide. Como é o nome da sua filha? Thalita, né? Faz quantos anos que Thalita morreu? De 84. 91. Alguém me ajuda que é bom em matemática? Se Thalita teve 41 anos. Ela estaria com 41 anos hoje. 34. Então eu vou dizer uma coisa para a senhora. Deixa a Thalita aí, dona Ivaneide. Deixa ela aí. Hoje o que a senhora precisa é deixar ela aí. Entrega a Thalita a Deus e siga a sua vida. 34 anos se perguntando por que Deus levou. Passou 34 anos em uma dor que nunca teve resposta. Deus nos seus infinitos mistérios. Mas cuidou da senhora. A senhora está aqui hoje contando a história. Uma história de fé. Deixa a Thalita aí. Hoje o que ela precisa aí é descansar em paz. E a senhora também. Porque a senhora nunca descansou. A senhora está vivendo o luto da sua filha Thalita até hoje. 34 anos, foi como se fosse ontem. Mas não foi ontem. Deixa a Thalita aí. Aí a senhora vai ver que tudo que a senhora está vivendo vai cessar. Porque tem muita dor que precisa ser só deixar ir. Abra a porta. Diz assim: Senhor, eu te entrego Thalita. E a senhora vai ver. A gente precisa entender. Nem todo testemunho será de vitória. Nem todo testemunho será de vitória. Mas não importa o resultado. O que importa é que seguimos porque Ele é e não pelaquilo que Ele faz. Se eu seguir a nosso Senhor pelaquilo que Ele faz, é barganha, é interesse. Imagine, quem aqui é casado, erga o braço, ou viúvo, já foi casado, quem aqui é casado? Imagine se o seu cônjuge tivesse com você pelo interesse. Isso não é amor, sim ou não? Seguimos nosso Senhor porque Ele é, e não pelaquilo que Ele vai fazer. Deus não nos poupará de sofrimento, mas eu sei que Ele me ama. É inevitável. O caminho da cruz me levará a isso. Mas eu sei que a cruz só dura 3 dias. O quarto ou no terceiro, a gente ressuscita. Por isso que você precisa entender que você é um guerreiro de Deus. Precisa permanecer firme. Precisa estar no seu posto. Sustenta. Não dá para estar indo e vindo. Não, sustenta. Sustenta aí, guerreiro de Deus. Sustenta, guerreira de Deus. Marcos, eu não estou tendo mais força. Não tem problema. É na fraqueza que Deus manifesta a sua força. É na fraqueza que Deus manifesta a sua força.
É nas tempestades que vemos que Deus opera os seus milagres. Eu queria que você, se trouxe sua palavra, abra sua palavra lá em Efésios, no capítulo 6. Abra sua palavra lá em Efésios, no capítulo 6. 6:10. Olha o que diz. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na sua força poderosa. Vestir a armadura de Deus para poderes resistir aos estratagemas do diabo. Pois não lutais contra seres de carne e osso, mas contra as autoridades, contra potestades, contra os soberanos deste soberano de trevas, contra os espíritos malignos do ar. Portanto, tomai as armas de Deus para poderes resistir no dia mau e sair firme de todo combate. Cingi os rins com a verdade, vestir a couraça da justiça, calçai as sandálias da prontidão para o evangelho da paz. Para tudo empunhai o escudo da fé, no qual se apagarão as lanças incendiárias do maligno. Colocai o capacete da salvação, empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Constantes na oração e na súplica, rezai constantemente no Espírito. Olhe para o guerreiro de Deus que está aí do seu lado. Olhe para ele aí. Diga assim: existe uma arma poderosíssima. Diz para ele: Existe uma arma poderosíssima para você vencer as batalhas. para você vencer as batalhas. É a oração. É a oração. A oração A oração move o céu. A oração, ela move os céus. Entenda uma coisa: nenhum guerreiro de Deus vai conseguir ficar de pé se não rezar. Eu e você precisamos rezar incansavelmente. Eu e você precisamos rezar insistentemente. Eu e você precisamos rezar sem parar. A palavra de Deus está dizendo isso. Faz orações e súplicas incansavelmente. Move o coração de Deus através de quê? Da oração combatente. Você precisa entender que você vai mover o coração de Deus através da sua oração. Deus vai fazer conforme a sua oração. Mas cuidado, tem orações que a gente faz, que Deus nos fala o que vai acontecer, só que a gente não acredita. Eu tenho um afilhado que a tia e a avó dele que criaram ele adoeceram e foram para o hospital. E ele pediu para mim rezar por elas. Eu rezei em casa por elas. E quando eu rezava, Deus me dizia que elas não voltariam para casa. Eu sabia que elas iam morrer. Aí no outro dia ele disse: padrinho, eu estava rezando em casa e Deus me disse que vai trazê-las de volta. Eu olhei para ele, silenciei no meu coração e disse: dos dois, um, Senhor. Ou eu rezei na carne e estou errado, ou esse meu afilhado está com esperança tão grande que ela vai voltar, que está achando que é o Senhor que está falando. Deixei o tempo passar, silenciei, guardei no coração, como faz Nossa Senhora. Com 5 meses depois veio a notícia: as duas faleceram. Faleceu uma em uma semana, na outra faleceu a outra. Foi um espaço de uma semana as duas. E eu cheguei para ele se revoltou com Deus também, viu, dona Ivaneide? Ele era servo nosso, se revoltou com Deus. E eu fiz uma pergunta para ele: Deus levando a sua tia e a sua avó, você continuará amando a Deus? A oração move o céu para a vontade de Deus e não para a sua vontade.
A oração move o céu para a vontade de Deus. A gente tem a força de mover o céu pela oração, mas é para a vontade de Deus, não é para mim e para a sua. Não é para mim e para a sua. E você precisa começar a entender isso. Deus move o céu quando homens e mulheres começam a orar, mas ora para a vontade dele, não para mim, não para a sua. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Deus não falha na sua vontade. Nós que muitas vezes relutamos contra a vontade de Deus. Queremos que Deus faça conforme a minha vontade. Então você precisa entender. Reza incansavelmente. Fica de pé, por favor. Fica de pé. Vai ficando de pé. Eu queria que você erguesse seus braços. Vamos cantar Espírito, Espírito. Daqui a pouco a gente volta e a gente entra no exercício para a gente finalizar. Mas ergue teus braços, vai. A gente precisa ser combatentes na oração. A gente precisa rezar. Um guerreiro que não reza não é guerreiro. Um guerreiro que não reza, ele não pode ser chamado de guerreiro. Eu e você precisamos ser homens e mulheres de oração. Se você não reza, você não toca o céu. Se você não reza, você não toca o céu. Se você não reza, você não vê milagres. Se você não reza, você não alcança aquilo que precisa ser alcançado. Você vai mover o céu pela oração incansavelmente. Não pode parar. Não pode parar, porque a nossa luta não é contra homens de carne e osso. Lutamos contra as ciladas e contra o diabo, o inimigo de Deus. Eu e você precisamos nos colocar na brecha, na porta, na posição certa. Eu e você precisamos ser homens e mulheres de oração, guerreiro de Deus mesmo. Vai, vamos cantar. Espírito, Espírito, vai. Canta isso. Ajuda o ministério, vai. Canta. Espírito. Espírito, Espírito. Canta